Então, hoje eu vou falar para você sobre o Simple Present nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Sobre os usos do Simple Present, vocês podem olhar no ambiente de vocês virtual, no Moodle, há uma explicação um pouco mais elaborada sobre os usos do Simple Present, ok? Onde eu uso esse tempo verbal no inglês. Aqui vou mostrar como ele se configura, qual a sua estrutura. Então, eu separei 3 verbos diferentes aqui. O primeiro é o verbo read, o verbo ler. Então, eu digo, no Simple Present, na forma afirmativa, I read, eu leio. Você lê, you read. Ele, ela ou it reads. Então, aqui eu vou ter que modificar. Para a terceira pessoa do singular, eu vou acrescentar o S no verbo. Essa geralmente é a regra geral, tá? Mas eu vou mostrar algumas outras regras com os outros verbos que eu separei aqui. Então, continuando, nós lemos, we read. Você lê. Vocês leem, no caso, aqui é plural, né? You read. E eles leem, they read. Então, realmente, o que eu tenho que cuidar é a terceira pessoa do singular, né? He, she ou it acresce o S aqui no caso do verbo read. Agora, vamos usar um outro verbo aqui, o verbo go. O verbo ir em inglês. Então, I go, eu vou. Você vai, you go. Ele ou ela goes. Vou ter que mudar aqui também, porque quando o verbo termina em o, a gente acrescenta ES no Simple Present. He, she, it goes. We go, you go, they go. E o restante das pessoas do discurso aqui fica go também, que vai mudar de novo, é he, she, it. Agora vamos ver o caso do verbo study. Eu estudo, I study. Você estuda, you study. He, she, it studies. Então aqui cai o Y, porque o Y é precedido de uma consoante, no caso aqui a D. Cai o Y, eu acrescento IES, ok? Então, he, she, it studies. We study. You study. And they study. Ok? Então, esse é o Simple Present da língua inglesa, o que eu vou ter que cuidar, acrescentar o S, ou ES, ou IES, dependendo do verbo, na terceira pessoa do singular, ok? Para he, she, it. Vamos, então, para a forma negativa. Agora, na forma negativa, eu vou ter que atentar um pouco, porque eu vou precisar de auxiliares, ok? Aqui eu coloquei para vocês o do not or o does not. Eu vou precisar desses auxiliares para construir a forma negativa da língua inglesa. Eu não tenho mais o to be, que ele era auxiliar dele mesmo, então eu preciso ter auxiliares para me ajudar, ok? Então, por exemplo, o verbo read. Vamos usar o verbo read, ler aqui. I read, eu leio. Como que fica a forma negativa? I do not read. You read. You do not read, ok? Então, vai ficar a mesma construção aqui. Eu não leio, você não lê. Pro he, she, it, que vai mudar novamente, o auxiliar aqui não vai mais ser o do, vai ser o does. Então, lembra aquele S que eu acrescentava lá na forma afirmativa? Na forma negativa, ele vem dentro do próprio auxiliar, que é, no caso aqui, é o auxiliar does. Então, he, she, it does not read. Ok? O que vai acontecer aqui para o we, you, they, as pessoas do plural? We do not, you do not, they do not, e o verbo que a gente está colocando aqui é o read. Read. They do not read, ok? Então, eu vou ter que usar a partícula not, mas ela vem junto, né? Como se fosse embutida no nosso auxiliar aqui, que no caso é o do para as pessoas do discurso ou o does para a pessoa he, she or it, ok? Agora vamos para a forma interrogativa. Na forma interrogativa, então, o que eu vou fazer? Eu já tenho os auxiliares vão ter que vir para frente. Como o verbo to be, lembram, vinha para frente lá da frase, aqui eu também vou ter que trazer para frente aqui, ó. Do I, do you, does he, she, it. Do we, do you, do they.
Continuando aqui, então, na forma interrogativa, né? Como lá no verbo to be, o verbo to be era auxiliar dele mesmo, né? O verbo to be vinha para frente para a gente poder fazer pergunta. Agora nós temos os auxiliares, eles vão fazer esse serviço, né? Esse trabalho. Então eu coloquei aqui os auxiliares para vocês: do I, do you, does he, she. Então a gente continua usando does para he, she exclusivamente. Do we, do you, do they. E nós vamos colocar o verbo read, né? Do I read? Eu leio. E também podemos colocar aqui o question mark, né? Que é a marcação que nós estamos fazendo uma frase, uma sentença na forma, né, interrogativa. Do I read? Eu leio. Do you read? Você lê? Does he read? Ele, ela, lê? Do we read? Nós lemos. Do you read? Vocês leem? Do they read? Eles leem? Então, essa é a sequência, né, para a forma interrogativa. Os nossos auxiliares, do or does, vêm para frente da frase, da sentença. Logo depois, nós temos, então, as pessoas, o discurso, os pronomes. Depois, na terceira coluna, aqui em azul, nós temos o verbo em si. E olha o que aconteceu com o verbo, né? Lá no he, she, a gente não escreve reads mais. Por quê? A gente só vai escrever o S no verbo, né? Ou OS, IES, na forma afirmativa. Na forma interrogativa, o auxiliar já está fazendo esse trabalho, né? Nós temos o S aqui para marcar he, she, it, né? Terceira pessoa do singular, no próprio auxiliar. Então, a gente não precisa repetir aqui o verbo reads, né? Ele volta à sua forma normal, ok? Vamos ver um exemplo agora. Aqui eu coloquei para vocês ela e o verbo estudar. Então, vamos fazer as frases afirmativa, afirmativa, negativa e interrogativa dentro desse contexto. Então, ela estuda. Ficaria she studies. Caiu o Y, né? Acrescento o IES porque o verbo termina em Y e é precedido de uma consoante. Ela não estuda. She does not study. Opa. She does not study. Aqui eu também posso fazer a forma, né, contraída, que a gente vê por aí, principalmente em contextos informais. She doesn't. She doesn't study. Mesma coisa, né, da negativa ali, um formato da negativa, she does not study, é o formato mais formal, né? E she doesn't study, um formato contraído, mais informal de fala. E agora uma pergunta. Ela estuda? O auxiliar vem sempre para frente, né? Does she study? Okay? Então, nós temos aqui as nossas frases nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Agora vamos mudar o pronome, tá? Vamos usar o pronome they, terceira pessoa do plural. Eles estudam. They study. Eles não estudam. They do not study. Ou, na forma contraída, né? They don't study. E a forma, vamos aumentar aqui para ficar melhor a visualização. E a forma interrogativa, como que a gente faz? O auxiliar vai lá para frente, né? Eles estudam? Do they study? Do they study? Então, aqui também temos um outro exemplo, né? Desta frase aqui na forma afirmativa, negativa, tanto a forma inteira como a contraída e a forma interrogativa, certo? Espero que vocês tenham gostado.